Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Boa noite, chat que está me acompanhando. Vamos fazer uma leitura bíblica antes da live começar, porque eu vou aproveitar daqui do palco também que nós temos aqui, o palco que nós temos para mandar o papo reto. Teve a hora de brincar, teve a hora de se divertir, assim como nós fizemos aí nas lives. Nos divertimos, passamos informação, brincamos, zoamos, mas agora é o momento sério, né? O momento que nós passamos aqui o evangelho verdadeiro, o evangelho da verdade, o caminho da verdade. Então é isso, brincamos, zoamos, mas agora é um momento sério para poder estarmos aí falando aquilo que é a verdade, né? Então vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 24, a volta do espírito mau. Se liguem, porque isso aqui acontece com muitos. Você se livrou de um pecado, mas aí esse pecado volta e volta a te atormentar novamente. E ele fica te atormentando, e você fala, caraca, o que eu faço, cara? Eu me livro do pecado e o pecado volta para mim. Vamos lá. Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para a minha casa, de onde saí. O espírito mau volta para quem? Para a pessoa de onde ele saiu. Porque ele sai por aí vagando e não encontra ninguém. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então assim, o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos tentar fazer uma interpretação rasa aqui, tirando de contexto até, né? Porque tem um contexto do capítulo 11 inteiro. Mas como eu já li esse capítulo, eu sei do que está falando aqui. Aqui é o homem que Jesus acabou de expulsar um demônio de um homem, né? E ele fala aqui que quando o espírito ruim sai de alguém, ele sai por aí vagando. Eu posso ver isso como pecado. O pecado sai por aí vagando, sai por aí procurando alguém para ele poder seduzir. E ele não encontra ninguém. E ele fala, vou voltar para o corpo que eu estava antes, a minha casa que eu estava antes, a casa que você já varreu. Então você já se livrou do pecado, você já jogou aquele pecado para longe, você tirou ele dentro de você através do Espírito Santo, através de Cristo. Você tirou aquele pecado dentro de você, aquele espírito ruim. E você, por dar aberturas, brechas, gatilhos para si mesmo, você acaba abrindo portas para aquele demônio voltar, para aquele pecado voltar. Demônio não, vamos usar aqui pecado. Para aquele pecado voltar para dentro de você. Porque você, por algum momento, você só precisou de Cristo no momento que você estava triste. Você só precisou de Cristo no momento que você estava mal. Mas no momento que você limpou, você tirou o pecado de você, você pensou que você estava liberto, que você não precisava mais de Cristo, que você não precisava mais da ajuda dele. E foi nesse momento que o pecado veio e voltou a habitar no seu coração, voltou a habitar em você. E o que você faz para se livrar desse pecado? Você se mantém no caminho da verdade. Você não pode dar brechas. Quando você vira cristão verdadeiramente, você tirou o pecado dentro de você, você mudou, você renasceu em Cristo. Você tem que viver agora para Cristo. Porque senão o pecado volta. E o pecado, quando ele encontra a casa limpa, ele volta para destruir a casa muito pior. Ele volta muito mais forte. Assim como fala aqui, que o espírito ruim volta com 7, 9 espíritos, é isso? Ó, vai buscar outros 7. Então o espírito ruim ele volta com 7 outros espíritos ruins. Por quê? Porque você abriu portas. Então a casa que ele encontrou varrida, ele volta ainda pior. O pecado, quando ele vai embora, quando ele volta, ele não volta pior. Você que fica aí um tempão sem fazer coisa errada, quando essa coisa errada aqui volta, que vocês sabem o que eu estou dizendo, ela não volta pior, não volta como se fosse uma compulsão, algo que tipo, você está desesperado, você faz desesperadamente. Você volta praticando aquilo que você fazia no passado, muito pior do que você fazia no passado. Por quê? Porque o pecado encontrou a casa limpa. E o pecado encontrando a casa limpa, ele traz um pecado muito mais forte para habitar no seu coração, para habitar em você. Então, mantenha a casa limpa e fechada, para que o pecado não volte a habitar na sua casa, para que quando ele voltar, que ele encontre a porta fechada. E como que o pecado vai encontrar a porta fechada? Através de Cristo Jesus. É só com Cristo Jesus, como porteiro da sua porta, como porteiro do seu coração, como porteiro do seu corpo. Não estou diminuindo o cargo de Cristo Jesus, estou falando aqui o que você deve imaginar aqui, que ele deve ser o guardião do seu templo, ele deve ser a cabeça do corpo,
ele deve ser aquele que te guia, aquele que te mantém no caminho correto, aquele que te mantém no caminho da verdade. Então você tem que crer verdadeiramente, você tem que crer em Cristo Jesus. Não é crer quando eu preciso, crer quando eu estou mal, é crer todos os dias, quando você está mal, quando você está bem, quando você se livra do pecado. A sua fé tem que permanecer de pé. Eu venho falhado nisso aí, eu tenho que ser sincero, eu venho falhado nisso aí, porque quando está ruim, eu preciso dele. Quando vou melhorando, vou me esquecendo, deixando a casa limpa, mas só que deixando a casa sem ninguém para guardar a casa. E se você deixa a casa limpa sem ninguém para guardar, o pecado volta multiplicado, o pecado volta muito pior, o pecado volta para destruir de vez a sua casa. Então, mantenha a sua casa limpa e fechada, com guardião, com alguém para cuidar. Não deixe sem vigia, não deixe sem guardião, porque senão o pecado vai voltar e vai tomar conta de você. Então, creia em Cristo Jesus verdadeiramente, confie o seu coração, confie o seu corpo, confie a sua mente, confie a sua vida em Cristo Jesus. Mantenha-se no caminho da verdade, não saia do caminho da verdade, porque no momento em que você pisar para fora, o demônio vai estar te esperando, ele vai estar preparado para infligir o seu coração, porque o demônio, o pecado, ele vai atrás daqueles que são filhos de Deus, ele vai atrás daqueles que estão no caminho correto. Ele não perde tempo com aqueles que estão no caminho da perdição, no caminho da luxúria, no caminho do mal. Ele perde tempo daqueles que estão no caminho da verdade. Então, se privem de certas coisas, evitem gatilhos, se for necessário até arranque da sua vida certo tipo de coisas, arranque, entendeu? Para que você não abra aberturas para o pecado, para que você não deixe a porta aberta. E a pior coisa que você pode fazer é você se livrar de um pecado e esse pecado voltar. Então, é isso. E a verdadeira felicidade está onde? Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Então, mais feliz do que a mulher que amamentou a Jesus, que teve, Maria, uma mulher que teve o maior privilégio desse mundo, gerar Cristo em sua barriga, gerar o Filho de Deus em sua barriga. Quão privilegiada é Maria, mulher santíssima, mulher correta, que até recebeu o Filho de Deus, era uma mulher virgem. Se ela permaneceu virgem ou não, isso aí eu deixo para as mais experts aí. Mas que Maria é uma mulher fora da curva, entendeu? Ela é um exemplo, exatamente, ela é um exemplo de serva, ela é um exemplo de mulher que serviu a Deus. Então, por isso que é falado aqui, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem a ela, entendeu? Então é isso, minha honra, que vocês permaneçam aí na crença e obedecendo a mensagem de Deus. Não abram portas para o pecado. Depois que você se livrou, não volte a cometer os pecados por inocência, né? Por achar que você se livrou já daquele pecado e que você pode viver como uma pessoa normal. Não, depois que você se livrou de pecado, você tem que se privar de certas coisas. Então é isso, minha honra, fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É nóis, fique com Deus aí, rapaziada. Vigiai e orai. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. A crença te leva à salvação. A crença, não a fé. A crença. A crença, a fé vem com o resultado da crença. Beleza? Fique com Deus aí. Minha honra.